Você sabe o que é OSINT e o que isso tem a ver com você? OSINT é a sigla da expressão em inglês Open Source Intelligence, que em português seria Inteligência de Fontes Abertas, ou IFA. Existem programas e ferramentas que em poucos cliques podem traçar seu perfil, mostrando o que você faz, onde mora, com quem se relaciona, suas preferências, posições políticas e muito mais. Ela pode ser entendida como um conjunto de atividades ou um sistema de inteligência que vai não só coletar, como armazenar e também fazer exercício de atividade de inteligência para chegar a resultados finais obtidos a partir dessas informações trazidas de fontes abertas ou fontes públicas. As IFAs se alimentam de dados públicos disponibilizados pelo Estado ou de dados que você mesmo jogou na rede. O conceito tem origem na década de 30, quando espiões dos Estados Unidos monitoravam programas de rádio de outros países para buscar qualquer informação pública que pudesse ser útil contra seus inimigos. Com o boom dos grandes aparatos tecnológicos e, sobretudo, com o boom da inteligência artificial, nós temos a potencialização desse tipo de comportamento e monitoramento a níveis inimagináveis. Pode parecer assustador, mas na verdade nenhuma tecnologia é boa ou ruim. Vai depender dos usos que são feitos dela. Eu comecei a usar elas como uma parte central do meu trabalho pelo tipo de jornalismo que a gente faz onde eu trabalho. O nosso tipo de jornalismo, ele expõe quem faz algo errado. A nossa ideia é expor os poderosos. Em junho de 2020, no começo da pandemia, a gente recebeu uma denúncia de que uma empresária de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, tinha recebido o auxílio emergencial. Eu fui até o Instagram dela e ela tinha milhares de seguidores, era meio influencer, então ela postava muitas coisas lá, inclusive que ela tinha recebido o auxílio emergencial. Todas as informações que a gente usou, as informações dela como dona da empresa, de quanto a empresa faturava, para onde ela viajou, ela ter recebido o auxílio, tudo isso foi cedido por ela mesma. Ela só não sabia que tinha alguém investigando. Depois eu precisei de 15 minutos para entrar no site da Receita Federal e bater os dados da empresa e encontrar uma matéria que ela tinha dado uma entrevista dizendo que lucrava R$500 mil por ano. E pronto, a reportagem foi feita. Mas assim como podem ser bem utilizadas, as IFAs também podem ter usos problemáticos e discriminatórios. Vamos fazer um exemplo muito concreto aqui. Um sujeito que mora em Belfort Roxo, no Rio de Janeiro, que é conhecido como uma das regionalidades mais violentas aqui no estado do Rio de Janeiro. Se ele ascende socialmente e ele consegue ou deseja alugar um apartamento no Leblon, as informações que podem ser retiradas para identificar a elegibilidade desse sujeito a utilizar uma determinada plataforma automatizada para adquirir esse serviço de locação de imóveis pode levar a um enviesamento, porque nós não sabemos que tipo de coleta foi feita e de que informações. Hoje, a gente não paga pela maior parte dos serviços que a gente usa, como as redes sociais, porque eles estão captando uma coisa muito mais preciosa. Para eles faz muito mais sentido. Se nós deixamos tantas pegadas no ambiente digital, existe um projeto que nos coloca nesse lugar de sermos constantemente vigiados e perfilizados, portanto colocados em perfis para recebermos o maior número de propaganda e modular nosso comportamento de vida e de consumo. O score de crédito define se você pode comprar uma casa ou não, se você vai poder ter o carro que você queria ou não, se você vai ter um cartão de crédito para comprar um celular financiado. E quem define isso é uma empresa, duas empresas na verdade. Elas sabem quanto você ganha, onde você trabalha, elas sabem dados demográficos, elas sabem a sua idade e o seu estado civil, e elas decidem o seu score de acordo com esses dados. Eles acham, por exemplo, que uma pessoa casada é mais responsável financeiramente do que uma pessoa solteira. Então o seu score tende a ser mais alto se você for casado. Se você for um homem do que se você for uma mulher. Se você morar numa área nobre da cidade ou se você morar na periferia. A Serasa, por exemplo, que é a principal agregadora desses dados, possui um serviço que é vendido para as outras empresas. E esse serviço vazou em 2020, no fim de 2020, e dados de 220 milhões de brasileiros, inclusive gente morta, ficou disponível para ser comprado na Deep Web. Dados que as pessoas não sabiam que existiam. Eu vi os meus e eu vi coisa que eu não tinha ideia que eles sabiam. Tipo que eu me classifico como pardo. E isso, se tá lá, certamente muda o meu score.
eu fico me perguntando, então uma pessoa branca tende a ter um score mais alto do que uma pessoa parda ou negra? No contexto da segurança pública, nós temos reiteradas aplicações de sistemas de reconhecimento facial, policiamento preditivo e demais outras promessas tecnológicas que trazem algumas das principais preocupações que nós temos em questão de supervigilância e superencarceramento, sobretudo da população mais vulnerável no Brasil, que é a população negra, composta por pretos e pardos, pessoas pobres e também a população trans, colocada cada vez mais em situações de marginalidade e vulnerabilidade. Essas soluções propostas pelos governos ou contratadas pelos governos devem ser auditadas, devem ser discutidas com a população, devem passar por especialistas e não só por uma empresa de tecnologia vendendo uma solução milagrosa e um governo comprando. Essa discussão tem que ser difundida para que a gente não ache normal a Polícia Militar de São Paulo, no Carnaval de São Paulo, alguns anos atrás, usar drone com reconhecimento facial, tipo, 95% das pessoas reconhecidas serem negras. Isso não faz sentido. E diante desse cenário, existe solução? Se eu pudesse dizer solução, não existe bala de prata, mas existem caminhos possíveis, com regulação específica do uso dessas tecnologias, um caminho mais expressivo por parte da nossa Autoridade Nacional de Proteção de Dados sobre as impossibilidades de uso pelo setor público e pelo setor privado, termos uma regulação dos usos de inteligência artificial robusta e comprometida com o exercício dos direitos humanos. A gente pode cobrar o governo por posicionamento quanto às Big Techs e os dados que elas pegam da gente nas redes sociais e usam para vender. O governo construiu uma mega base de dados na SERPRO, por exemplo, que junta informações de 60 lugares diferentes. Por que o governo está juntando esses dados? Qual é a segurança que ele consegue garantir desses dados? Onde esses dados vão ser usados?